A segunda pergunta dela é: por que a circuncisão foi pedida por Deus? Qual o seu significado? Por que um dia foi necessária e hoje não é mais? Josué 5,9, o que significa essa afirmação? Vamos ver Josué 5,9, porque aí depois ela começa a falar um monte de coisa a respeito desse texto. Josué 5,9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, ou Gilgal. Né? Isso, se você ler os versículos anteriores, vem explicando assim, no verso 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, isso aí 40 anos depois deles terem saído do Egito, né? Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeat Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Lembra, né? Eles não creram nas promessas de Deus e por isso o povo teve que ficar vagando pelo deserto por 40 anos. Né? Não foi vagando, mas foi sob a direção de Deus. Deus falou, vai para aqui, vai para ali. Né? A nuvem e a coluna de fogo iam guiando o povo. Né? Até que toda aquela geração, exceto Caleb e Josué, que foram os dois únicos que creram, tivesse morrido no deserto. Né? Então, todos tinham morrido, né, no caminho e não passaram pela circuncisão. Né? Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, né, que não eram circuncidados. E estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, todos os homens, desde os bebês até os mais velhos, né, foram circuncidados ali em Gilgal. Né? Eles ficaram onde estavam no acampamento até que se recuperarem. Né? Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Em outra versão fala opróbrio, em outra versão fala desonra. Né? Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal, ou Gilgal, que é um jogo de palavras com remover. Né? Gilgal tem algum significado com remover, agora eu não lembro o que é. Né? Aí ela pergunta, essa afirmação que está aqui, hoje eu removi a humilhação do Egito, foi em função das circuncisões? Foi. Você poderia nos explicar? Do fundo do meu coração, tudo isso me parece tão inútil, não consigo ver sentido isso. Né? A circuncisão, naquele contexto, tinha todo sentido. Hoje em dia não tem mais, mas naquele contexto tinha. Porque a circuncisão, sim, a Débora falou, podíamos fazer uma votação sobre qual tema seria o preferido para o próximo webinário, levando em consideração as perguntas que ainda não foram respondidas. O que acha? Eu acho bom, pode fazer uma votação. Mas deixa eu repassar aqui as perguntas, né, porque ainda tem algumas aqui. Né? Então, naquele contexto, a circuncisão tinha todo sentido. Ela foi instituída por Deus com Abraão. Então, Abraão circuncidou a si mesmo, né? Ele foi circuncidado e circuncidou os seus filhos também. Que primeiro foi Ismael, que era o filho mais velho. Por isso, os árabes também são circuncidados, né? Que são os descendentes de Ismael. E depois, quando teve Isaac, circuncidou Isaac, os seus servos foram circuncidados, e os descendentes de Isaac também, Jacó, Esaú e tal, todo mundo foi circuncidado. Né? Então, o que significa? A circuncisão era um símbolo visível do pacto com Deus. Né? Era um sinal de que é mais ou menos a mesma coisa que o batismo significa hoje em dia. É um pacto visível, é um sinal visível de um pacto sério com a pessoa. Né? Um compromisso de obediência. Né? Eu sou de Deus e eu trago no meu corpo um compromisso que evidencia isso.
né? Mesmo doendo, e mesmo sem entender 100% por que precisava ser daquele jeito. Poderia ser qualquer outra coisa? Poderia. É igual a história lá da prova a que Adão e Eva foram submetidos lá no Éden. Poderia ser outra coisa? Poderia. C.S. Lewis até escreveu um livro, né? Perelandra, eu não sei se vocês já leram. Ele imaginou a história do Éden contada lá se passando no planeta Vênus, né? E aí a prova não seria uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Seria que ele imaginou que o planeta seria todo formado basicamente por água e ilhas, mas eram ilhas que não são fixas como as de hoje em dia, né? Que as ilhas que a gente conhece aqui no nosso planeta, na verdade, são aflorações, né? Surgimentos do solo que está lá no fundo do oceano, e de repente aparecem picos que colocam a cabeça assim, né? Fora da água, e aqueles picos são as ilhas, né? Então, elas são sólidas, elas são fundadas no mais profundo dos oceanos, né? Mas ele imaginou que existiriam ilhas que seriam flutuantes, né? E ficavam assim naquele balanço e tal, mas que existiria, além das várias ilhas flutuantes, existiria uma terra fixa, né? Que eles poderiam frequentar, né? Eles tinham liberdade para ir para lá, para essa ilha, passar o dia todo. A única coisa que eles não poderiam fazer seria dormir ali, passar a noite ali, né? Então, o que eles faziam, né? E aí ele imagina essa história com um tentador também, né? Seria a Dama Verde, que ela chamava o homem lá de Marte, né? Ela era verde mesmo, né? E o homem também de o rei, né? E ela era a Dama Verde. E a Dama Verde, ela não sabia onde é que o rei estava, só sabia que ela estava ali sozinha. E o tentador era um cara, assim, bem malvado mesmo, que foi da Terra para lá, e ele ficava fazendo o papel que a serpente fez. Aí ficava colocando dúvidas, né? Ah, mas foi isso que Deus disse, né? Que vocês não podem nem ir lá. Ela falou, não, a gente pode. Tanto que a gente vai realmente lá. A gente só não pode dormir lá, passar a noite lá. Isso Deus falou pra gente não fazer, né? E a história ali se passa de um jeito completamente diferente, porque ela foi fiel durante todo o período da tentação, e ela foi glorificada, e durante todo aquele período o rei, né, o homem verde, né, o marido dela, estava observando, estava vendo o que ia acontecer, e eles foram glorificados por causa da vitória dela, né? Então poderia ser qualquer coisa, poderia ser, em vez do fruto da árvore do bem e do mal, né, que poderia ser qualquer fruto, poderia ser uma carambola, uma maçã, uma uva, poderia ser qualquer coisa. O importante era a obediência, não era o fruto em si, né? Porque o que trouxe o conhecimento do bem e do mal para eles não foi o fruto, foi o ato, né? A escolha que eles fizeram, né? Da mesma forma, mesmo que a gente não entenda a circuncisão, poderia ser outra coisa qualquer, outro sinal qualquer. Deus escolheu a circuncisão. Então, naquele contexto, tinha total sentido. Mas agora, com Jesus, quando Jesus veio, agora o compromisso não é mais de fazer parte de um povo físico, né? Um povo geográfico, né? Como a geografia entende povo ou nação. É fazer parte de um reino espiritual, é uma outra natureza de reino, né? E o compromisso agora é evidenciado pelo batismo, né? Tem gente até que, por exemplo, é cristão e não se batizou, né? É de Deus e não se batizou. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz que se arrependeu, né? Que a tradição chama de Dimas, né? São Dimas. Ele não foi batizado. E Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, né? Mas para aqueles que podem, a quem está acessível o batismo, é para se batizar. Ele falou, né, antes de voltar para o céu, vão por todo mundo pregando o evangelho, está lá no finalzinho de Mateus, né? Quem crê deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então ele deu essa ordem, para a gente cumprir. Mas não tem muito sentido. Também jogar um pouquinho de água na cabeça tem sentido? Tem o mesmo sentido da circuncisão. Mesmo que a gente não entenda 100%,
o mais importante para Deus é o sinal de compromisso e obediência que a gente firma com Ele. É isso que importa mais. Tá? Então, hoje em dia, a circuncisão não tem mais esse sentido. Né? O batismo ainda tem. Né? E no futuro, até o batismo vai perder sentido, não vai precisar mais. Né? Vai ser alguma outra coisa. No céu, as pessoas vão precisar ser batizadas. Não vai ter mais arrependimento, a gente já vai estar lá.